Vamos falar sobre a multiplicação e divisão de frações. Vou começar pela multiplicação. Então, eu tenho aqui 3 vezes 1/5. Eu vou trocar o vezes por x daqui para frente, para a gente não confundir com a letra x e para ir se acostumando, tá? Então, como é que eu multiplico? Não tem denominador, é porque é 1. E agora eu multiplico assim: 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 5, 5. Multiplicamos o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, 2 sétimos vezes 1/4. Vamos multiplicar numerador com numerador. 2 vezes 1, 2. E os denominadores? 7 vezes 4, 28. Nós podemos simplificar as respostas, tá? Então, aqui que tá 2 sobre 28, você já sabe que para simplificar, você pode dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador, ok? Então, multiplicamos em cima, multiplicamos embaixo. Multiplicamos os numeradores, multiplicamos os denominadores. E a divisão? Lá, tenho 4/3 e vou dividir por 1/2. A regra diz o seguinte: repita a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. Então, inverta a segunda e multiplique. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. Tá feito. Mais um exemplo. 3 décimos divididos por 2/5. Repete a primeira fração, 3 décimos, e multiplique pelo inverso da segunda. Inverta a segunda. Agora é só multiplicar. 3 vezes 5, 15, e 10 vezes 2, 20. Ok? Então, na multiplicação, multiplica os seus numeradores e os denominadores. E na divisão, nós repetimos a primeira, invertemos a segunda e multiplicamos. Eu só queria aproveitar aqui e fazer um parênteses, bem grande, por sinal, sobre uma técnica que nós costumamos utilizar quando a gente vai multiplicar. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2/3 vezes 6/5 vezes 1/10. De acordo com o que eu falei, nós vamos multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, vamos lá. Vamos multiplicar primeiro. Eu vou fazer 2 vezes 6, 12. Vezes 1, 12. Denominador. 3 vezes 5, 15. Vezes 10, 150. Agora eu quero simplificar. Então, aqui está o resultado da multiplicação, mas eu quero simplificar. Então, eu vou dividir pelo mesmo número, numerador e denominador. Então, eu posso dividir, por exemplo, por 6. Eu vou encontrar 2. 2. E se eu dividir por 6 os 150? Quanto dá 150 divididos por 6? Vai dar 25. Então, essa é a resposta irredutível, a simplificada. Mas veja que nesse processo, eu tive que parar e fazer uma conta aqui, que foi 150 divididos por 6.
Eu gastei um certo tempo fazendo isso aqui, eu demorei, eu estava na minha prova, não tinha espaço e tal. Mas eu fiz essa conta e cheguei nesse resultado. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de se fazer isso aqui, que a princípio ela fica mais confusa visualmente, mas ela vai ser mais rápida. Vou pegar aqui minha caneta vermelha. Eu vou olhar só o 2 e o 10. Este 2 e este 10. Um tem que estar no numerador e outro no denominador, tá? Eu vou dividir os dois pelo mesmo número. Que número que eu posso dividir 2 e 10? Por 2. Se eu divido 2 por 2, dá 1. Vou anotar aqui. Se eu divido 10 por 2, vai dar 5. Vou anotar aqui. Eu posso fazer a mesma coisa com o 6 e o 3. Vou pegar outra cor aqui para sinalizar o 6 e o 3. Dá para dividir por quanto? Esses dois números eu posso dividir por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Agora eu vou multiplicar os números que sobraram aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 1. Quanto dá isso? 2. E no denominador, sobrou 1 vezes 5 vezes 5. 1 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Repare que eu encontrei a mesma resposta. A diferença é que nesse segundo exemplo, eu simplifiquei antes de multiplicar. E no primeiro exemplo, eu simplifiquei ao final. O resultado dá a mesma. Mas eu vou reforçar que isso só vale quando a gente está falando em multiplicação. Então, eu vou fazer mais um exemplo. Eu vou multiplicar, então, 10 terços por 9 quintos por... Aqui falhou. 9 quintos por... 12 meios. Pronto. Você pode escolher qualquer número no numerador e qualquer número do denominador. Tem que ser numerador e denominador, tá? Então, eu vou pegar esse 10. 10 eu posso dividir por quanto? Por 2, por 5, por 10, se eu tivesse algum 10 aqui. Eu não tenho, então eu vou dividir por 5, porque aqui eu tenho um 5, ó. Então, 10 divididos por 5 vai dar 2. E os 5 divididos por 5 vai dar 1. A gente costuma riscar, tá? Para não se confundir. Então, eu tenho no numerador um 2, um 9, um 12, um 3. Então, agora eu vou pegar o 9. E o 9 eu vou dividir por 3. Por 3 vai ficar 3. E se eu divido esse 3 por 3, dá 1. Já melhorou. É mais. Vendo que eu tenho um 2 no numerador e um 2 no denominador, posso dividir os 2 por 2. 2 divididos por 2 dá 1. E 2 divididos por 2 também vai dar 1. Vamos ver se para eu não me perder aqui, que pé está a minha situação. Em cima ficou 1, 3 e 12. Então, é 1 vezes 3, 3 vezes 12, 36. E no denominador? O que sobrou ali? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 36 sobre 1, resposta 36. Então, vamos voltar e ver o que a gente viu? A gente viu multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação, a gente vai multiplicar os numeradores e os denominadores. Simplificamos ao final. Não é obrigatório, mas podemos simplificar ao final. Na divisão, o que nós fazemos? Repetimos a primeira fração, aqui, repetimos a primeira, invertemos a segunda e multiplicamos. Podemos simplificar ao final, se desejar. E, ao final, eu falei que nós podemos simplificar na multiplicação antes de multiplicar.
Então, aqui eu disse, você pode simplificar, desde que você divida numerador e denominador pelo mesmo número. Para a gente finalizar, faltam algumas atividades. Vamos fazer algumas atividades envolvendo multiplicação e divisão de frações. Então, para multiplicar, tá? Para multiplicar frações, você já sabe que nós multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Então, 1, opa, 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 7, 14. Só isso. Pode simplificar o final. Para simplificar o final, nós dividimos numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, 2 dividido por 2 dá 1, dividido por 2 dá 7. Essa é a resposta. Agora, 3 oitavos vezes 5 meios. Então, eu vou fazer 3 vezes 5, 15. E 8 vezes 2, 16. Nesse caso, nem dá para simplificar. Divisão. Divisão, a regra diz: repete a primeira fração, inverte a segunda e multiplique. Então, 1 vezes 4, 4 e 5 vezes 3, 15. E um último, repito a primeira, inverto a segunda e multiplico. 1 vezes 5, 5 e 7 vezes 2, 14. Só isso. Agora eu tenho uma pergunta. Qual é a metade de 3 quartos? Como eu encontro metade? Metade eu divido por 2. Então, eu vou pegar 3 quartos e vou dividir por 2. Mas como é a regra da divisão? Repete a primeira fração, inverte a segunda. Aqui era 2 sobre 1. Vai ficar 1 sobre 2. E multiplico. 3 vezes 1, 3. E 4 vezes 2, 8. Então, a metade de 3 quartos é 3 oitavos. Ok? Mas para finalizar de verdade, me diga, como a gente faz esta conta? O que eu faço? Mesmo denominador, repito o denominador. E 1 mais 1, 2. Se tivessem denominadores diferentes, eu tinha... Isso aqui é 1, né? Se eu tivesse denominadores diferentes, eu tinha que encontrar os mesmos denominadores primeiro. Agora, se for assim, o que eu faço? Multiplico o numerador e multiplico o denominador. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E se for divisão, repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. 2 sobre 2, que simplificando dá 1. Ok? Bons estudos para você.